Bom dia para quem chegou. A gente vai falar um pouco hoje sobre estratificação e mobilidade social, tá? A gente viu que era estrutura social. Então, estrutura social é a forma como as pessoas são posicionadas dentro da sociedade. E aí, quando a pessoa tem o status social elevado, ela tem mais prestígio e mais poder dentro da sociedade, né? As estratificações nada mais é do que essas estruturas, só que determinados grupos sociais, a forma de classificar, ou seja, de posicionar as pessoas, elas variam, tá? Mobilidade é a forma como você consegue passar de um extrato para outro extrato dentro da sociedade. Então, estratificação nada mais é do que a disposição das camadas sobrepostas, né, ou superpostas. Ou seja, é a colocação das pessoas na hierarquia social, tá? Então, esse termo, ele designa a ordenação e a classificação dos indivíduos em camadas hierárquicas. Então, a gente tem uma população, a base, né, da população, que ela está na base, uma população intermediária e uma população que está no topo dessa pirâmide hierárquica, tá? E aí essas camadas, essas disposições das pessoas, elas têm uma certa diferença na distribuição, ou seja, a desigualdade entre as pessoas ela é acentuada de acordo com a classe ou de acordo com a posição, tá? Que essas pessoas têm na hierarquia, como a gente já vem estudando. Então, a pessoa que ela está no topo, ela tem mais acesso a N direitos e privilégios, poderes, prestígios, renda, receita, tudo, do que a pessoa que está na base dessa pirâmide, tá? Se a pessoa que está na base dessa pirâmide, ela tem menos prestígio, menos recursos mesmo, menos poder social, certo? Então, cada sociedade, ela classifica as pessoas de uma forma diferente, mas a maioria das sociedades modernas, elas têm uma forma de estratificação. Algumas dessa estratificação é acentuada, ou seja, tem muito extrato, tem muita camada. Outras, o extrato ele é um pouco mais, ele tem uma figura mais de um mosaico, né? Onde a gente tem no meio pessoas mais iguais e só tem algumas pessoas acima e algumas pessoas embaixo. Mas dependendo da sociedade, esses estratos aí, eles modificam um pouco, tá? Então, essa estratificação social é o processo pelo qual o grupo social ele se diferencia dos outros, tá? E isso está disposto em graus de riqueza, prestígio e poder. Então, pessoas que estão em cima, elas têm mais riqueza, mais prestígio e mais poder. Isso está relacionado a quê? Mais privilégios. Então, pessoas que na hierarquia, quando essa pessoa está numa posição hierárquica elevada, então ela tem mais acesso à saúde de qualidade, uma expectativa de vida mais elevada, melhores condições de trabalho, de escola, tá? Isso tudo está relacionado ao acesso e ao poder realmente relacionado nesses estratos, tá? E aí, como é que a gente vem, como eu venho já falando para vocês? Quanto menos características a gente tem em comum com esse público, ou esse público, esse grupo social que está em cima, mais afastado a gente está desse processo aí de decisão, de poder, certo? E aí, voltando para a realidade do Brasil, quem tem as características, né, que estão elevadas socialmente são homens, né, héteros, brancos, meia-idade, tá? A escolaridade, né, elevada teoricamente, né, na maioria, tá? Escolaridade, o que mais? Em relação, que características mais tem em relação a esse grupo? Tem a questão familiar, né, nome. Então, esse público aqui que está em cima, eles têm mais acesso à saúde, então tem acesso à saúde de qualidade, tem acesso às melhores educações e, por consequência, tem uma expectativa de vida melhor, porque, teoricamente, pessoas que têm mais educação são pessoas mais instruídas, sabem o que é bom e sabem o que não é bom para a saúde,
tá? Praticam exercício porque sabem que o exercício a prática do exercício, ela é importante para a qualidade de vida, tá? Elas têm essas instruções. Então essas pessoas elas têm expectativa de vida elevada em relação a quem está na base. E aí por ter mais instrução, por ter mais saúde, tá? Por ter mais conhecimento, elas conseguem uma colocação profissional melhor. Então a gente vem e fala sobre o tema de meritocracia. Meritocracia é quando as pessoas elas partem, né, de uma situação de igualdade, onde todo mundo tem acesso à mesma saúde, à mesma educação, tá? A mesma qualidade de vida, tudo isso relacionado. E aí elas partem do mesmo espaço e eles correm, né, nesse caso aí, em termos de emprego e expectativa profissional, eles partem do mesmo ponto. Quem se esforça mais, quem estuda mais, consegue chegar na frente primeiro, tá? E aí tem o processo de meritocracia, porque a pessoa teve um mérito, ela se esforçou, ela se elevou. Só que quando a gente tem uma sociedade que é desigual, por exemplo, como essa, esse indivíduo aqui, ele tem mais saúde, mais educação, mais qualidade de vida, certo? Enquanto os outros que estão abaixo não tem tanto assim. Então, eles não partem do mesmo ponto. Enquanto uns estão embaixo, outros estão na posição média, um já está na posição elevada, tá? E aí, quando eles vão andando, né, em projeção mesmo de vida para crescimento, tá? Eu não posso dizer que essa pessoa que chegou aqui, certo? Que ela cruzou a linha de chegada, ela teve mérito, porque essa pessoa ela teve uma construção social diferente das pessoas da base, tá? E aí essa pessoa ela chegou, obviamente que teve o esforço dela, ela estudou, ela se desenvolveu, e tudo mais, mas a gente tem um processo de desigualdade, onde uma pessoa que está embaixo, ela com o máximo de esforço que ela tenha feito, ela não vai conseguir de forma tão rápida chegar, né, à elevação, à melhoria social devido a essa falta de acesso à saúde, à educação, tá? Todas essas estruturas sociais que são importantes para o desenvolvimento de uma criança, o desenvolvimento de um adulto, de um jovem adulto, tá? Então a gente não pode falar em meritocracia quando a gente tem uma sociedade tão desigual como a nossa, por exemplo, certo? Tem sociedades que são mais desiguais, tem sociedades que são menos desiguais. Então, se a gente compara Brasil com a Europa, principalmente a Europa Ocidental, a gente vê que lá o extrato social ele é mais achatado. Então, as pessoas elas vivem mais na classe média e elas têm acesso, de forma geral, à educação, certo? À saúde de forma igualitária. Ou seja, não tão igualitária assim, mas mais igualitária do que no Brasil. E aí, essa sociedade ela consegue se desenvolver, crescer e manter o crescimento. Mas na desigualdade social, fica difícil nós, como brasileiros, a gente continuar a se desenvolver e a crescer e a ser uma potência social quando a gente ainda tem pessoas que estão abaixo, tá? Do extrato. Quem levantou a mão aí, quer falar ou só levantou por levantar? Sim, sim. A questão da meritocracia, ela tem ficado o discurso tem se repetido cada vez mais nesse último governo, né? Porque agora principalmente agora com o mantimento do Enem esse ano, eles estão fortalecendo muito isso. Ah, se você quer, você que se esforce, você que dê seu jeito, quando a maioria da população, a maioria não, mas tipo, grande parte da população não tem acesso a saneamento básico e muito menos a internet de qualidade para ter educação em casa, né? Isso. O que que acontece? É muito bonito você falar. Se você quiser, você consegue. E, em realidade, se a gente pensar num contexto de educação, se você tem acesso, né, a um livro, você tem acesso a professores, a uma escola, é mais fácil para você realmente completar a sua educação e conseguir, né, passar na universidade pública, por exemplo. Mas
Se você não tem comida em casa, se você não tem uma boa higiene em casa, ou seja, você vai ser recorrente em doenças, né? Isso vai atrapalhar no seu desenvolvimento. Se você não tem alimentação, você fica mais suscetível às doenças. Se você não tem alimentação, como é que você vai ter energia para o seu cérebro gerar as funções dele normal para você desenvolver no estudo teórico ou no estudo prático, certo? Então, todo esse contexto social que a gente vê não, mas se você consegue, se você quiser, você consegue. Existe, quando a gente vê no jornal, a gente vê as exceções. Então, a gente vê quando tem esses vestibulares, né? Fulaninho da favela tal conseguiu passar em medicina, mas fulaninho ele é uma exceção, certo? Se você for olhar, ele dentro da casa dele, ele teve uma base, pelo menos, onde os pais incentivaram ele a estudar. Ele pode ter passado pela vida dele pessoas que incentivaram ele a estudar, que é diferente do contexto social. Você não vê todo mundo dentro da favela, por exemplo, passando numa universidade pública. Tá? Então, isso não é normalidade, isso são exceções. E aí vem o discurso midiático dizendo que não, que é meritocracia. Se você quiser, você alcança. Mas a meritocracia ela foi desenvolvida no Japão. E no Japão, as pessoas elas têm basicamente as mesmas oportunidades, certo? Diferente do Brasil que tem esses estratos mais acentuados. Lá não, lá eles têm esse sentido e a meritocracia ela foi desenvolvida no modelo industrial, ou seja, foi desenvolvido dentro de uma indústria. Então, todos os indivíduos, a ideia deles se eu pego todos os indivíduos que são operários, ou seja, estão todos no mesmo nível hierárquico, para eles subirem para a gerência, eles só vão subir para a gerência aquele que se esforçar mais. Mas aí sim, deveria desenvolver, aí a gente está falando de meritocracia, porque estão todos na mesma posição social, todos têm igual oportunidade e aquele que se destacar vai subir a gerência. Então, ele foi desenvolvido para esse modelo. E aí a gente vê a sociedade, principalmente a ocidental, levando esse discurso para os indivíduos, né? E, obviamente, não pode esquecer que a parte individual do sacrifício que a pessoa faz, consegue. Mas essa pessoa ela é uma exceção, ela não é a regra. A gente não vê, a gente precisa realmente, de forma geral, que a maioria das pessoas tenham acesso à educação, que a maioria das pessoas tenham acesso à saúde, porque aí sim a gente consegue, né, ter um desenvolvimento e um crescimento social. Ou seja, nossa sociedade ela cresce como um todo. Mas a gente só fica falando de exceções, esses vão ser picos de crescimento em alguns pontos, mas de forma geral, aquela sociedade não vai desenvolver. Por exemplo, se a gente fala da favela, aquele menino que passou na medicina, ele vai melhorar aquele contexto familiar. Mas se todas as crianças ou todos os adolescentes da favela passassem por uma universidade, eu não digo nenhuma universidade pública, né, mas tivesse acesso à universidade, tá? O desenvolvimento de uma profissão, de forma geral, a própria comunidade ela ia crescer, ela tem uma ascensão social, uma melhoria de qualidade de vida de forma geral. Mas quando a gente só está trabalhando com exceções, é um pouco difícil, né? Certo? E aí a meritocracia é relacionada a isso, quando partem igual. Só que o discurso meritocrático ele é muito bonito, certo? De incentivo mesmo, ele é muito bonito. Mas ele foi desenvolvido numa perspectiva onde existia igualdade. E sempre esquecem de falar no discurso sobre a igualdade, né? Eles sempre falam do esforço, mas esquece que para a meritocracia existir, as pessoas elas têm que partir do mesmo ponto. E essa questão do Enem, a gente está vivendo uma situação atípica. E aí, de fato, como você falou, se eu estava até pesquisando isso ontem mesmo, no Brasil, 80% dos brasileiros têm acesso à internet. Mas que qualidade de internet é essa? Não são todos que têm acesso à banda larga. A maioria tem acesso a banco de dados, ou a pacote de dados. E então não é a internet que permite você estar navegando, né? Pela rede de forma da hora que você quiser, como você bem quiser. Tá? Então, a gente já tem um ponto aí, onde as pessoas não têm acesso à internet, né, livre, um acesso livre à internet. Outro ponto pesquisas apontam que os brasileiros, eles não usam a internet para o desenvolvimento, para conhecimento. Eles usam a internet apenas para trocar informação, trocar mensagem,
tá? Então, você vê que as pessoas usam a internet para usar o Instagram, o Facebook, certo? Fazer vídeos no YouTube, né? Fazer TikTok, por exemplo. Mas você não vê os brasileiros usando a internet como uma ferramenta de desenvolvimento, de estudo. E isso a gente vê nesse choque quando a gente começou a ter aula, certo? Online. E aí tem aluno que não consegue porque não tem computador, tem aluno que não consegue porque não tem internet, tá? Tem aluno que até tem tudo isso, mas diz que não tem só para não ter, só por dizer que não quer, porque tem que pagou a faculdade para uma aula presencial, sendo que a gente estava vivendo um momento atípico, certo? Não é um momento, não é uma situação que todo mundo bem quis, né? Só que acontece. E a gente tem que utilizar desse momento em nosso benefício. O que é que eu posso fazer, certo? O acesso à internet, eu tenho acesso à internet, eu posso estudar. Por que não vou estudar? Porque eu tenho que acordar 10 horas da manhã, meio-dia, sendo que minha aula começa às 8. Tá? Então, quando a gente discute muito isso, a gente vê essa relação muito jogada no outro. Então, o outro que é assim, o outro que é assado, mas é o nosso contexto social. Nós também incentivamos e massificamos essas relações, tá? Então, esses discursos, a gente também reproduz esses discursos, certo? Em relação a essa questão aí de estratificação. E aí, voltando para a internet do Enem, as crianças, a escola pública ela já não tem uma qualidade como a escola particular. Então, o aluno ele já corre atrás em relação ao aluno, comparando aluno público de um aluno da escola particular. Esse aluno, nos momentos de crise agora, do coronavírus, os alunos de escola particular, tem alguns que também não conseguem ter acesso por N motivos, porque tem aluno também que é bolsista, tem aluno que é do interior, enfim, N formas também não conseguem, então eles ficam atrás, mas eles têm uma base, né, de escolaridade melhor do que quem é de escola pública. Então, ele não está tão atrás assim. E aí, se a gente for falar, quem é de escola pública não tem acesso nem à internet e não tem nem computador nem tablet em casa, certo? E aí não consegue acompanhar essas aulas online. Então, como é que você pode dizer que se a pessoa quiser, ela consegue? Se em casa a pessoa não tem o computador, não tem nenhum livro, e aí como é que a pessoa ela vai estudar? Como ela vai... E o estudo, ele é algo treinado. Se a pessoa não tem um treinamento, um foco realmente no estudo, ela não consegue gerar as próprias estratégias para ela estudar, para ela desenvolver o próprio estudo, como é que ela vai fazer isso em casa, sem o auxílio de um professor? Então, é muito fácil a gente realmente falar de meritocracia numa realidade social onde não existe, né? E outra, quem geralmente passa na favela no vestibular é quem faz cursinho por fora. Passa no vestibular e mora na favela. Às vezes a casa é cheia de pessoas, muito barulho, fica difícil para algumas pessoas. Exatamente, então a gente tem que analisar o nosso contexto social. Então, a gente imaginar que a nossa realidade é a mesma de todos os brasileiros é complicado, porque a gente está imaginando que o nosso cenário social, ele é o mesmo dos demais. E eu sei que não é. Eu sei que eu estudei em escola particular, muitos de vocês devem ter estudado em escola pública, então a gente já parte de situações diferentes, tá? A gente já parte de relações sociais diferentes. Eu sou branca, alguns de vocês são negros, a gente já parte, só simplesmente pelo tom da pele, a gente também já parte de situações de desigualdades, de posições diferentes. Eu sou mulher, alguns de vocês são homens. Então, socialmente, homem, ele tem uma elevação na nossa sociedade, né? Um prestígio maior do que as mulheres. Então, nossa sociedade, ela não é igual. Como é que a gente vai dizer que existe meritocracia numa sociedade como essa, tá? Onde, de fato, você vê políticos que simplesmente suspenderam as merendas, né, das escolas públicas. E você sabe que muitos daqueles que estudam em escola pública, não têm alimento em casa. E aí suspender a alimentação é você querer corromper todo o sistema que já não é forte o suficiente, né, para o desenvolvimento e a educação das crianças. Então, você vai ver nessas situações aí dentro da política, e aí você vai vendo que é mérito, que é... Não, nossa sociedade, ela não é uma sociedade justa.
E quando a gente fala de Brasil, que a gente fala, não pode discutir política, não pode discutir, a gente não discute religião, futebol e política, são 3 temas tabus. Na verdade, deveria ser discutido política. Religião, tudo bem, cada um tem a sua, e futebol também, cada um tem a sua. Mas política, ela tem que ser discutida, porque política, ela faz parte do coletivo. Então, as decisões políticas de determinados representantes políticos afeta a minha vida e afeta a vida de todos vocês. Então, não tem como a gente dizer que não discute, deve discutir, tá? Essas decisões. Nesse momento de crise econômica, fechou o comércio, fez isolamento social, isso vai ter crise econômica? Sim, óbvio, porque não está circulando dinheiro, não circulando dinheiro, não tem arrecadação, não tem salário, não tem nada em relação à economia está parada, certo? Quem é que tem que fazer uso, quem tem que cuidar dessa parte econômica? O próprio governo, tá? Porque o Estado é o Estado protecionista, o Estado cuida da gente e ele também tem que cuidar nesse momento de crise. Então, tem que vir as ações do Estado, não só delas. Óbvio que a gente, como sociedade civil, como pessoa, né, dentro de uma comunidade, a gente também tem que ajudar. Mas essas partes financeiras de reestruturação, de como é que o crédito vai ser liberado, quando vai ser liberado, como é que vai ajudar o microempreendedor, o microempresário, isso tem que partir do governo, porque o governo, ele arrecada imposto para cuidar da gente. A mesma coisa, no momento de crise, ele também tem que cuidar da gente, tá? Em relação a isso. Mas, enfim, é isso aí. A ideia é sociedades desiguais, é impossível a gente falar de meritocracia, apesar do discurso ser muito bonito, tá? Mas a realidade que ela foi desenvolvida não é a realidade brasileira, é a realidade japonesa. E aí, quais são as bases da estratificação social? Existem algumas teorias que eles afirmam, ou eles tentaram afirmar, que a inferioridade social estava relacionada aos fatores genéticos. O que era isso? Alguns, né, teóricos, eles queriam identificar que na base da pirâmide, em termos de genética, esses indivíduos aqui, eles tinham genes que eram menos favoráveis, ou seja, esses indivíduos eram menos capazes mentalmente, intelectualmente, tá? Eles não tinham foco, eles não tinham uma direção devido aos genes. E quem estava em cima, também, eles têm genes, e esses genes, eles indicam essa superioridade, tá? Só que de forma geral, essas teorias elas foram descartadas porque muitos cientistas não concordam com isso. E o que é que eles admitem? Que a natureza da sociedade e não a natureza do ser humano que fornece explicação do que por que umas pessoas são mais ricas, mais poderosas e têm mais prestígio do que outras. A gente vai vendo, se a gente compara, porque uma pessoa nasceu numa comunidade, ela é diferente de uma pessoa que nasceu numa zona rica. Sim, é diferente pelo nascimento. Tem um conjunto de genes que são diferentes? Sim. Mas o que leva uma pessoa a ter um sucesso social, né, que está na classe rica, de uma que está na classe mais baixa, não ter esse sucesso social, né, que a gente chama aí esse enriquecimento social, devido ao contexto social. Então, essas pessoas que estão numa situação desfavorável, elas não têm acesso à alimentação, não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso a uma casa com cômodos decentes, ficam todos empilhados dentro do mesmo espaço, né? Não têm acesso à educação, não têm acesso à perspectiva, então não desenvolvem conhecimentos técnicos para desenvolver um talento, desenvolver alguma habilidade que ela tenha, tá? Então, essas pessoas, não existem essas diferenças. Então, muitos dizem, em termos, né, os sociólogos, que existem vários gênios que estão dentro, que nasceram, né, nessas sociedades e simplesmente se perderam devido ao contexto social. Então, de forma geral, existe a base genética, existe, obviamente, pessoas que têm uma predisposição genética a serem mais inteligentes do que outros, isso a gente não pode negar, tá? Mas essas pessoas que são inteligentes, elas também tiveram acesso a um contexto social que pudesse fazer com que elas se desenvolvessem, certo? E pudesse fazer com que elas realmente treinassem e melhorassem as habilidades dela. Diferente da maioria das pessoas da base que não conseguem ter esse ambiente social que vá
predispor ele ao crescimento, entendeu? E aí vamos para os sistemas de estratificação. Então, de forma social, a gente tem vários sistemas. A gente inicia com o sistema igualitário. Esse tipo de sistema estão relacionados a sociedades menos estratificadas e são aquelas onde a desigualdade é mínima, ou seja, não existe tanta diferença assim entre homem, mulher, criança, idoso, certo? Isso relacionado, tá? Então, essas são principalmente sociedades de que tipo, né? Caçadores e coletores. Então, são as sociedades mais primitivas, onde não existia esse extrato social, não existia essa diferença gritante entre as pessoas, tá? Só que esse tipo de sistema, ele está em extinção, porque a gente vai vendo que essas sociedades, elas vão se tornando modernas, e a modernidade, a industrialização, vai aumentando o nível de estratos e a diferença entre as pessoas. Oi, diz. Tribos indígenas ainda contam ou não? Sim, conta. Entra aí como sociedade de caçadores e coletores, né? Essas tribos, tanto as africanas como as indígenas, elas entram nesse sistema de igualdade. Só que acontece, não é 100% igual. Sempre existe uma pessoa que ela tem um nível social mais elevado. Então, nesse exemplo aqui, os sacerdotes, né? Eles têm mais valor, ou o cacique de uma tribo, certo? São pessoas, são referências, são lideranças que têm um status social mais elevado do que os demais, tá? Mas esse tipo de sociedade não existe diferença entre gênero e idade. De forma geral, as pessoas são a mesma, né? São tratadas de forma igual. O que diferencia é que cada um tem uma atividade. Então, por exemplo, homens vão à caça, mulheres ficam na agricultura, certo? Mulheres ficam com a criança e homens ficam com os animais. Então, ele só tem diferenciação da atividade, mas, em termos de sociedade, todos entendem a importância do trabalho de todos. E aí não se sentem melhor porque tem determinada atividade, diferente do nosso estilo de sociedade industrial, que tem esse status aí social. Você pode até não ganhar bem, mas você, devido ao seu status social, você se acha, né, melhor do que as outras pessoas, por exemplo. Tá? Então, esse sistema aí é o sistema igualitário. E aí, depois, o oposto ao igualitário, tem o sistema escravista, né? Então, na história da humanidade, não existiu apenas a escravidão do homem e da mulher negra, né? Dos africanos. Então, todas as revoluções, as conquistas de território, quem conquistava aquele território fazia dos indivíduos lá escravos, certo? E aí, nesse sistema de escravista, as pessoas, né, elas são consideradas propriedades. Então, você é escravo de uma pessoa, então você é propriedade daquela pessoa, tá? E aí, nesse momento que a gente vê que esse sistema, ele começa a travar a mobilidade entre as pessoas. Então, quando você nasce escravo, você continuava escravo, tá? E você tem, na ideologia vendida na escravidão, era que aquelas pessoas que foram escravizadas, porque elas eram inferiores, certo? Eram pessoas que não tinham capacidade intelectual ou que não tinham reconhecimento social, tá? Então, elas eram consideradas pessoas inferiores frente ao grupo dominante. E aí a gente se questiona, por exemplo, por que uma criança, ela nasce de um pai, de uma mãe escrava, certo? E porque ela já é escrava, ela já nasce nesse contexto de escravidão e ela permanece escrava, tá? Então ela já surge nesse contexto social e desse contexto social ela continua nele, né? Por quê? Por questão histórica e cultural. Se a família é de escravos, vai continuar sendo escravo. A mesma coisa da nossa. Se a sua família ela é agricultora, provavelmente aqueles descendentes daquela família também serão agricultores, devido ao repasse das habilidades, do conhecimento dentro de uma sociedade, tá? E não tem nada a ver com genética, né? Não tem nada a ver com biologia. Ah, você é muito inteligente, você não deveria estar aqui. É mais o contexto social em si, tá? E aí eu fico me questionando, poxa, por que uma criança ela já nasce escrava e ela
Tipo, do nada ela continua escrava, né? Ela já nasceu daquela família, daquele contexto e continua escrava. Mesma coisa de uma criança pobre. Ela já nasceu naquele contexto e ela vai continuar pobre. Então, estima-se que para uma família sair da extrema pobreza, demora-se 9 gerações. Então, são 9 crianças vindo para aquela família sair de uma pobreza, tá? Por quê? Por hábitos, por repetição daquela conduta, tá? Daquele contexto, infelizmente, social. E aí a gente vem para o sistema feudal. Esse sistema feudal, ele foi, né, relacionado à Idade Média, e aí nesse ponto a gente tinha a existência de grupos. Então a gente já tinha separação de mais grupos, né? Tinha os servos. Nesse caso, os servos não eram escravos, né? Eles trabalhavam, mas os excessos de produção eram pagos com imposto para os donos de terra, tá? E aí esse tipo de exploração é chamado de colonato, onde o colono, né, o meiro, ele ele produz e dá parte daquela produção como pagamento, né, por ter sua casa, sua família defendida daquelas guerras, daqueles conflitos que estavam presentes na Idade Média. Existia só esses dois grupos? Não, existia a cavalaria, né, a parte do exército envolvido, né, do reinado, a parte do reinado, e já existia a Igreja Católica, né, a parte do clero. Então, você, em termos social, você tinha uma mobilidade. Se você quisesse deixar de ser servo, você poderia ir para se tornar um militar, ou você poderia ir para a igreja. E aí, nesse período, onde as pessoas que queriam se desenvolver ou queriam estudar iam para a igreja, porque a igreja, os grandes monastérios eram onde eram feita a ciência, as universidades elas surgiram de lá. Então as pessoas iam para lá para fugir da pobreza, mas também para desenvolver e ter uma ascensão social. Os militares a mesma coisa, você conseguia ter uma ascensão social, certo, nesse ponto. Já no sistema escravista, não, você não tem ascensão social, você mantém o mesmo nível, quem é escravo e quem não é escravo, certo? Dentro da sociedade. E aí vem para o sistema de castas. O sistema de castas, principalmente na Índia, tá? É um sistema mais rígido de estratificação, onde a pessoa que ela nasce daquela casta, ela realmente não muda de outra casta. Ela pode estudar, ela pode se desenvolver, ela pode ganhar o prêmio Nobel, mas se ela é da casta inferior, ela não vai ser reconhecida socialmente, não vai ter ascensão social para as castas superiores, tá? E é raro essa mobilidade dentro desse tipo de sistema, sim, em relação ao sistema de castas. É algo que a gente não consegue perceber porque está muito longe da nossa realidade, tá? Mas a atribuição desse sistema é através de nascimento. Então, meio que se compara com o nosso sistema entre a pessoa que nasce de uma família rica, com a pessoa que nasce de uma família de classe média e quem nasce de uma família de classe alta, tá? Mas aí tem as questões religiosas dele. A live aqui vai encerrar.